Olá, eu vou apresentar para você o combo de recursos para rastreio e avaliação de transtornos específicos de aprendizagem. Ele inclui 3 recursos: o checklist de dislexia, o roteiro disgrafia e o roteiro desortografia. Depois de 8 dias da data da compra, é liberado para você mais 5 recursos de bônus que você recebe juntamente com esses 3 que você está comprando. Então vamos conhecer cada um deles brevemente. O checklist de dislexia pode ser aplicado diretamente no arquivo, Você pode responder ali, ou você pode fazer no papel, mediante observações de desempenho da criança, Você vai propor atividades, preparar atividades, e você pode imprimir a ficha, anotar no papel e depois passar para a planilha. Ou você pode estar com o computador aberto e ir anotando diretamente na planilha o desempenho dessa criança. E após essa anotação, você vai ter o cálculo da porcentagem e a classificação, a pontuação total e a classificação da criança. O roteiro de disgrafia também pode ser aplicado diretamente no arquivo ou no papel e pode ser utilizado como uma entrevista, pode entrevistar professores ou familiares, ou pode ser respondida pelo profissional. Então funciona como um arquivo de entrevista e funciona também como um arquivo de observação. Então você pode aplicar atividade, você como profissional pode aplicar atividade e marcar ali a pontuação da criança. E essa pontuação ali vai dar uma classificação para você, uma porcentagem de risco e uma classificação daquela criança. Aqui, vale ressaltar que nós estamos usando aqui os nomes populares, disgrafia, desortografia, mas, isso é chamado, o nome técnico é transtorno específico de aprendizagem com prejuízos na escrita. É importante a gente colocar o termo técnico e utilizar também o termo popular, porque às vezes a família não conhece com esse nome, mas também quando esse relatório chega a outros profissionais, é interessante que também você se apresente, como um conhecedor aí dos termos técnicos da nossa área, O roteiro de desortografia também pode ser aplicado no arquivo ou no papel, e quando a gente fala assim no papel, é porque ele está configurado para impressão. Então, se você se sente mais confortável anotando no papel, você pode imprimir, anotar e depois você passa somente os resultados para a planilha e a planilha faz o cálculo, o quadro, o gráfico, todo o resto para você, Pode também ser uma entrevista, ou pode ser respondida pelo profissional conforme observações de desempenho em atividades propostas. A escala de leitura e escrita, ela vai como bônus, ela é para entrevistar o professor. Porque é interessante, a gente tem vários instrumentos, é um instrumento de heterorrelato, então a gente tem aqui vários instrumentos nesse combo de recursos, que são heterorrelatos, ou seja, que alguém está falando sobre a criança e a gente também tem sobre o desempenho da criança, Então uma avaliação, um combo com recursos aí para você fazer uma avaliação robusta aí com o seu paciente. Aí a gente tem a descalculia, o roteiro de descalculia, também pode ser aplicada diretamente no arquivo ou no papel e pode ser respondida pelo profissional, mediante o desempenho da criança nas atividades propostas. E também vai como bônus nesse combo de recursos para avaliação de transtornos específicos de aprendizagem. Outro bônus é o roteiro de avaliação textual para avaliar a desortografia. Também pode ser aplicado, anotado no papel ou no arquivo, e deve ser respondido pelo profissional, conforme observações de desempenho da criança em atividades propostas para avaliação. Nesse caso, é a avaliação do texto da criança. Então, você como profissional vai propor um tema de acordo com o que a criança gosta, a idade da criança, ou você pode ditar um texto, Então, você vai propor a atividade e depois você vai pegar essa atividade e avaliar com esse roteiro. Esse roteiro vai te auxiliar, o que você precisa olhar nesse texto para ver se essa criança tem possibilidades de ter desortografia ou não. E aí, de acordo com o que você avaliar, você coloca na planilha, tem a porcentagem de risco, a classificação e o gráfico gerados automaticamente. Mais um bônus é o rastreio de processamento auditivo central, que é o Q-Fisher. É um questionário, que deve ser respondido pelo professor e também pode ser aplicado
diretamente no arquivo ou no papel. Você pode conversar com o professor, marcar uma entrevista, ou você pode enviar para o professor no papel e esse professor te responde. Diante das respostas dele, você anota na planilha e gera para você uma porcentagem, a classificação e um gráfico, né? E é importante ressaltar que isso é um rastreio, né? E não substitui a avaliação de PAC. Tá? Então isso aqui é um rastreio e dando algum risco ou limiar de risco, é importante encaminhar para uma fono para que seja realizada uma avaliação mais aprofundada. Na segunda página da ficha de resultado do QFisher, a gente tem também a pontuação por subárea, né? Qual que é o máximo de prejuízo, igual aqui no caso é 9, e a comparação, onde que a criança está nessa escala de prejuízo. Então são duas folhas, né? Essa escala QFisher é apresentada numa ficha de resultado em duas folhas, em duas páginas, né, para impressão, porque a gente tem mais gráficos aí para apresentar, mais formas de apresentação desses resultados dessa escala. E agora eu quero mostrar para você brevemente, né, um modelo de relatório que também vai como bônus nesse combo de rastreio e avaliação de transtornos específicos de aprendizagem. Então o relatório ele vem prontinho, você dá 2 cliques aqui, cola sua logo, né? Coloca os dados da criança avaliada e veja que aqui tem exemplo, né? Tem assim um breve texto inicial, né? E a separação do relatório, a descrição da demanda, tem algumas partes em vermelho para você substituir com os dados da criança avaliada, da sua observação clínica, do seu raciocínio clínico. Eu vou mostrando brevemente. Aqui na parte dos resultados tem uma breve explicação sobre os transtornos específicos de aprendizagem, como eles são divididos, né? Brevemente, para que a família, né, ou quem receba esse relatório, compreenda que tipo de avaliação foi feita e que tipos de prejuízos a criança pode ter, né? E aí tem aqui, né, a apresentação de alguns recursos desse combo para você ver como que a gente pode apresentar. Então veja que aqui tem a apresentação do checklist de dislexia. Então você vai pegar esse gráfico, né, essa figura, e vai substituir pela figura da criança avaliada, pelo desempenho da criança que você avaliou. E aí você já tem brevemente as explicações aqui, né, de acordo com alguns resultados, mas você vai adaptar aí para o resultado da criança que você avaliou, né? Aqui tem a escala de leitura e escrita, né? Então aqui também, ó, para fazer uma complementação do checklist de dislexia, né? Então a leitura e escrita é respondida pelo professor, então tem primeiro um checklist respondido pela família, é avaliado pelo profissional e tem aqui o heterorrelato do professor. Então tem aqui também, né? Aqui também a gente sugere, né, alguns testes não restritos que você pode acrescentar se você sentir necessidade. Se todo o rastreio que você fez, né, a avaliação que você fez ainda não tem resultados substanciais, você pode acrescentar outras provas, né? E aí a gente sugere sempre, né, algumas provas não restritas, né? É uma sugestão, a gente não entrega de bônus, mas vem aqui como uma sugestão para você colocar ou não, se você sentir necessidade. Aí vem a descalculia também, né, que a gente apresenta e a gente entrega como bônus. O gráfico também, né, para você substituir. Então veja como que vem, né, as sugestões também, se você quiser acrescentar alguma prova. Aí a gente tem aqui, né, uma apresentação dos roteiros, né, de disgrafia e desortografia, todos juntos aqui, né, porque eles representam um transtorno específico de aprendizagem com prejuízos na escrita, né, os dois apresentam prejuízos na escrita, então aqui a gente colocou os 3 gráficos juntos, né, mas se você quiser, você pode colocar cada um separado, né, que a gente optou por colocar junto, mas é uma opção. Se você quiser fazer dessa forma, é só você colocar as figuras menores e substituir aqui com o resultado da criança que você avaliou. E aí aqui uma possível conclusão também, uma forma de escrever a conclusão. Veja que isso é uma sugestão e é claro que você vai completar e colocar aqui, substituir alguns dados daqui, algumas escritas também, né, que podem representar alguma observação clínica pela sua observação, mas aqui está bem adiantado para você vai colocar seus dados profissionais e assinar, né? Então veja que esse combo você começa, né, num rastreio simples, nos heterorrelatos,
algumas provinhas, né, que você tem um roteiro de observação para algumas provas, para algumas atividades que você pode propor, e finaliza com um relatório.